Então vamos começar o processo, né, a explicação. Então para isso foram criadas aqui, ó, eu posso abrir o nosso framework predileto, né? Dá para fazer também, né, a atividade avaliativa utilizando o bloco de notas ou qualquer outro editor que vocês preferem, tá? Posso pegar aqui um projeto novo. Por se tratar só de uma aplicação simples, basta eu pegar o HTML5 JavaScript aqui e o HTML.js Application. A versão do meu NetBeans é a 12.5. Caso vocês estejam usando a 8 ou a 8.2, isso aqui vai estar um pouquinho diferente, tá? Mas, repito, vocês podem também utilizar qualquer outro editor aí. Vamos usar eu estou usando o NetBeans porque facilita bastante a escrita do código, ele automatiza muita coisa. Então, HTML5 JavaScript, HTML5 JS Application, Next, vou colocar aqui a atividade, ó. Atividade, então Next aqui, no State Template, desmarca todas as opções, finaliza. Então o NetBeans ele vai, né, gerar essa parte aqui pra gente. Vou fazer a limpeza aqui, e aqui dentro do body nós vamos fazer a limpeza da div. E vamos começar um exemplo básico em HTML, tá? Então vamos começar pelo HTML e depois a gente vai lá para o CSS para fazer o restante. Então, a princípio, eu vou começar com uma tag de navegação, semanticamente correta, um nav, né? Vou colocar aqui, vou criar uma lista não ordenada. Essa minha lista não ordenada vai ter 5 itens, tá? Então tem um LI aqui, são 5 itens, então eu vou copiar isso aqui mais 4 vezes, né? 3, 4 e 5 são 5 itens. A princípio, para esse exemplo, basta seguir o exemplo que vocês vão conseguir fazer, responder à atividade. Então eu coloquei aqui um conheça, eu coloquei um ofertas, aqui eu coloquei grãos, e aqui eu coloquei cereais. E por último, coloquei bebidas. Beleza? Bom, essa é a nossa lista principal. Dentro da nossa lista principal, eu vou criar uma sublista. E essa sublista, ela vai pertencer ao item de lista bebidas, tá? Então eu vou ter dois tipos de bebidas, refrigerante e sucos. Tá bom? Então quando eu passar o mouse em cima desse item aqui, bebidas, ele vai desencadear outros dois itens pra gente, a nossa sublista. Então aqui, ó, antes da gente colocar o /li, né, que é a tag correspondente de fechamento da tag de lista, né, dos itens de lista, eu vou dar um enter aqui, na verdade uns 2 enters, vou subir e criar uma outra lista não ordenada aqui dentro, tá bom? E eu vou criar mais 2 itens de lista. O primeiro vai ser refrigerante, assim. E um segundo aqui, um segundo item que vai ser sucos. Tá joia? Então, nós temos a nossa estrutura HTML. Vou só trocar aqui, eu vou escrever atividade, exemplo, tá? Exemplo, por exemplo. E aproveitando que eu já estou aqui, eu vou criar um link aqui, ó, né, dentro da parte administrativa. Vai ser um link rel, né, colocar o style sheet e aqui um href apontando para o nosso arquivo de estilo.css, que ainda não existe, tá bom? Ainda não existe. Caso vocês estejam utilizando o bloco de notas ou qualquer um outro editor que não seja o framework, por exemplo, basta criar um arquivo de texto dentro da mesma pasta onde se encontra o arquivo principal, no caso o index, e salvar com esse nome aqui, ó, estilo.css, tá? No meu caso, eu vou vir aqui, site root, né, raiz do site, botão direito, novo, cascading style sheet, tá bom? Estou criando aqui um arquivo já com a extensão .css, o NetBeans ele possibilita. Vou chamar só de estilo, não necessito colocar o .css porque, né, o próprio framework, já que eu pedi um arquivo desse tipo, ele já vai colocar para a gente. Só finalizar e ele já criou um arquivo aqui, ó, tem o meu index e eu tenho aqui o meu estilo CSS. O index está aqui e o CSS aqui. Eu vou zerar tudo isso daqui e aí vamos passar para a parte de estilo, tá?
Primeiramente, vamos colocar um reset básico aqui, ó, um asterisco, abre e fecha chaves, né? Vamos colocar um paging iniciando a 0, né? No caso setado a 0, e um margin setado a 0 também. Também vou colocar um last style none para remover os estilos da lista, já que nós estamos utilizando duas listas, tá? Então, só para teste, vindo aqui e executando, não preciso de champ rodando, não preciso de nada disso, tá joia? Já que é uma aplicação web local. Então, eu vou apertar aqui, não estou usando PHP nem nada, né? Então, aqui, ó, vocês podem notar aqui, eu tenho aqui o atividade exemplo e eu tenho a minha lista, a minha super lista e aqui uma sublista, tá? Tá desse jeito aqui justamente por causa do reset que eu coloquei aqui do last style none. Se eu fizer isso daqui, ó, tirar e atualizar, nota, tá? Que ele vai atuar de forma padrão, dependendo do seu navegador. Na verdade, cada navegador assume uma forma padrão de mostrar os elementos na tela, né? Mas está assim. Então, nós temos a superlista aqui, a superlista, né? Começa em conheça e termina em bebidas. E o item bebidas, né? O item de lista bebida desencadeia uma outra sublista, tá joia? Vamos voltar aqui o conteúdo. Olha lá, o paging 0, margin 0, style, list style none, faz com que isso aí se comporte de uma forma mais adequada ao nosso objetivo, tá joia? Vamos continuar então. Bom, primeiramente eu coloquei uma cor de fundo, tá? Mas isso aqui é opcional, não foi pedido lá na atividade. Eu coloquei um cinza, eu utilizei aqui no meu planejamento 8D, 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 tá? É um cinza não tão escuro, salvando e atualizando, vocês podem notar o cinza aí, o conteúdo tá aqui, tá? Depois eu estilizei a tag nave, tá? O nave eu determinei que o tamanho horizontal dela vai ser de 100%, ela vai ocupar todo o escopo da horizontal da página, tá? Coloquei um background também, color, para ela, e foi um preto, olha lá, 00000000, preto aqui. E determinei também uma fonte, family, Arial sem serifa, tá? Como fonte primária e Arial, caso não exista Arial no sistema operacional, a primeira fonte sem serifa vai ser carregada, tá joia? Salvando e atualizando, temos isso daqui. Nota que o nosso conteúdo está aqui, tá joia? Como nós ainda não definimos a cor do texto, e por padrão é preto, né? Preto do preto não aparece nada, tá joia? Vamos continuar aqui. Vamos passar a próxima, o próximo seletor. Eu vou estar selecionando a primeira lista, né? E com isso eu já consigo, de forma encadeada, colocar o estilo em outras tags internas. Por exemplo, o color, né? Se eu for colocar aqui um color, a cor do texto para branco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tenho essa definição, tá vendo? Eu não preciso vir e ficar selecionando, que eu já consigo visualizar os dados, tá? Continuando. Eu também vou colocar a cor da lista, da primeira lista, e com isso eu já consigo todas. Vou colocar um background aqui, ó, color, de preto também, tá? O fundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Beleza? O próximo, eu vou definir uma margem 0 alto, tá? Para ficar centralizado o nosso menu. Vou ter que definir um tamanho para ele. Eu vou colocar um tamanho automático porque eu não sei, eu não calculei o tamanho de cada palavra. E cada palavra vai assumir um tamanho original praticamente, né? E eu preciso desse comportamento. Então eu estou colocando o max content aqui no widget. E eu também vou jogar um display block para que a minha lista ela se posicione ao meio, né? Ela vai atuar junto ao margem 0 alto, né? Acima e abaixo nada, tanto à direita quanto à esquerda automática. Salvando isso aqui, ó, eu já consigo isto daqui, tá? Bom, então o processo do nave, eu posso continuar aqui, ó. Próximo item, né? O próximo seletor nosso vai ser o li,
que está dentro do L, que se encontra dentro da nave. Então aqui a nave, o L, li, eu vou estar estilizando os itens da primeira lista, tá? Então eu vou colocar um display inline block aqui. Com o display inline block para os itens de lista, eu consigo isso daqui. Notem, tá? Notem como ficou. Beleza? Continuando. Vou colocar um top 25 pixels para os itens de lista. Opa, display inline block. Vamos definir antes de mais nada a posição, tá? Eu preciso definir uma posição relativa, por quê? Porque a minha outra lista depende da posição dessa primeira lista aqui. A outra lista assume uma posição absoluta, então esse item de lista tem que assumir uma posição relativa, já que ele representa a tag diretamente acima, tá? O item de lista, nesse caso aqui, ó, esse li é a tag pi daquela lista, da nossa sublista, tá? Então sempre a tag pi precisa ter uma posição assumida, né, para que o filho também possa se comportar com uma posição assumida também. Tá joia? Isso nós já vimos lá na sala. Então, continuando, vamos colocar um cursor pointer aqui, ó, para ficar mais bonitinho o indicativo. E vamos determinar um paging também que eu achei necessário de 3 pixels. Tá joia? Salvando, no caso, o espaçamento interno de cada item de lista. Salvando isso, nós temos isso daqui, ó, o paging de 3 pixels, né, ele já está assumindo a sua posição. Nós não precisamos, né, ter mais a palavra colada uma a outra. Nós temos um espaçamento. O próximo passo é determinar agora o nosso li hover, para quando eu passar o mouse em cima, por exemplo, eu ter outras características, né, como a coloração do fundo e a cor da letra, tá? Isso também é opcional, mas fica bacana. Então eu vou determinar um nav, o L, li aqui e chamar a propriedade hover. Quando eu passar o mouse independente da primeira lista ou da segunda lista, eu vou pintar a cor do fundo de vermelho, se eu não me engano. Não foi vermelho, eu peguei... foi vermelho sim. FF0000. Vermelho, né? E a cor do texto, ela vai passar a ser preta. Olha lá. A cor atual é branca e quando eu passar o mouse, ela vai passar a ser preta com um plano de fundo vermelho. Salvando e atualizando, olha lá, passei o mouse, tá? Ela vai estar trocando isso daqui. A gente consegue notar, né, algumas semelhanças com o produto final, tá? Que foi trabalhado em sala de aula. O próximo passo agora é configurar a sublista. Então eu tenho um nav, um UL, um li, tá? Que é o item principal, e eu tenho a UL, né, interna, a nossa sublista. Lista não ordenada, né? Lista não ordenada no caso aqui. Nós temos um display block para ela, primeiramente, porque ela tem que se comportar como bloco, tá? Desculpa, acabei confundindo aqui a visualização do planejamento. O display dela é none, por quê? Porque ela vai ficar oculta. Então, salvando e atualizando, nota, ela ficou oculta, porque refrigerantes e sucos tem que ser desencadeado a partir do ponto que eu passo o mouse em cima de bebidas, tá? Aquela propriedade do cursor pointer indica justamente isso aqui, ó, essa mãozinha quando eu passo o mouse sobre os itens de lista, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá. Vamos jogar agora um top aqui 25 pixels. Por que o top 25 pixels? Porque a nossa sublista ela tem que começar abaixo da lista e não sobre ou sob a lista, né? Não através, é sempre depois da lista principal. Então 25 pixels abaixo, pelas minhas contas, é justamente aqui, ó, quando começa. Dá para fazer o cálculo tudo, tá? Quem quiser aí utilizar a regrinha de 3 ou fazer a soma aí para poder ver a que ponto começa os pixels, fique à vontade, tá bom? Então, pelo teste aqui, pelo olhômetro, vai começar justamente aqui, beleza? 25 pixels do topo. A nossa sublista vai começar a 25 pixels, né? Daqui, ó, do final da nossa lista primária, que é essa daqui. Essa é a primária, a secundária vai aparecer daqui para baixo,
pelo cálculo, pelo olhômetro, repetindo, 25 pixels. Então, top 25 para ela aparecer. Eu também estou definindo um left 0. Por que, professor, left 0? Simples. Como o meu item de lista aqui, ó, vocês notem que eu defini uma posição relativa para ele e a minha sublista tem que começar a partir quando eu passo o mouse em cima do item de lista e a posição está definida como relativa. Agora aqui eu defino uma posição absoluta. Position absolute. Certo? Por quê? Left 0. Ou seja, a partir do ponto que eu passei o mouse aqui em bebidas, como o left é 0, vai começar justamente no início, tá? Desse item de lista, tá bom? A posição relativa, ela vai se impor. Então a posição absoluta vai encontrar o pai que é relativo e vai se enquadrar naquela posição que você definiu, tá? 25 pixels após e 0 pixels aqui do pai, que no caso vai ser bebidas, tá bom? Muito bem. Bom, vamos continuar. Então, se eu salvar e atualizar, nós já temos mais ou menos alguma coisa. Só que está oculto, display block, né? Nós colocamos isso aqui, ó, display none, né? Ou seja, não vai ficar visível, tá? Não existe visualização. Então, continuando, agora nós vamos determinar aqui, ó, a estilização dos seletores, né? Ainda vamos continuar no li, mas agora no item de lista da sublista. Então vamos colocar todo o caminho até lá, né? Repito que isso é interessante quando a gente está no início, né, da programação, mas para frente a gente pode usar apenas o marcador, né, ou o ponto para classe, ou o hashtag para ID, tá bom? Então vamos colocar todo o caminho, ó. Então a nave, o L, o li, ao L e depois o li, né? Ou seja, nós temos uma lista principal que possui itens de lista. Dentro de um item de lista nós temos uma outra lista e dentro dessa outra lista mais listas, né? Uma lista dentro da outra lista, tá vendo? Uma sublista dentro de uma superlista, por exemplo. Então, o que nós vamos definir para esses últimos itens de lista? Nós vamos colocar aqui um display block. Por quê? Porque eles têm que ficar em bloco, não em inline block. Inline block deixa a visualização na horizontal e o display block coloca em bloco, um abaixo do outro. Tá? Bom, salvando, atualizando aqui, passando o mouse, já está praticamente tudo pronto. A única coisa que está faltando aqui, pelo que eu vejo, é dar ordem para a nossa sublista, essa daqui, ó, ficar visível. Tá? A ordem é dada aqui, ó, nave, o L, li, nós vamos desencadear o hover aqui, indicando a nossa UL. Tá? Então, quando eu passar o mouse em cima do li, eu vou desencadear o efeito daqui que eu vou colocar, né, os valores, em cima da UL, né, que é a nossa sublista. Então, a nossa sublista aqui, ela está oculta. A partir do momento quando eu passo o mouse em cima dela, ela vai aparecer. Bom, para aparecer, coloca um display block, tá? Em cima da UL. Nós queremos, né, uma sublista em formato de bloco, não em inline block como está a lista pi ou a superlista. Salvando e atualizando, nota. Tá aí. Belezinha? Basta aplicar esses passos em cima da atividade que foi pedido. Tudo certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.